E nesses debates políticos, a gente chegou a ter um candidato que declarou que os portugueses nem tinham chegado a pôr o pé na África e os africanos já vinham para estar vendendo escravos para eles. Bem, eu imagino que tenha sido uma figura de linguagem, que tinha sido algo talvez meio exagerado dele, ou não sei. Mas o fato é que muita gente, e cada vez mais nos últimos anos, está vindo com essa ideia de que os portugueses não tivessem colonizado a África, especialmente para tentar duas coisas. Dizer que a culpa da escravidão seria dos próprios africanos e, segundo, colocar a ideia de que não há uma dívida histórica nos dias de hoje com relação aos descendentes desses escravos que vieram para o Brasil. Vamos tentar entender isso então de uma forma mais neutra possível. E aí a grande pergunta é, os portugueses colocaram ou não o pé na África? E a resposta seria, bem, sim, é inegável que houve uma colonização portuguesa na África. E isso não tem a ver com uma questão ideológica, mas tem a ver com qualquer análise um pouquinho mais cuidadosa dos fatos. Primeiro, vamos pegar esse mapinha que mostra países que falam português nos dias de hoje. Bem, pois é, né? Se existem países na África que falam português, só isso já seria um indicador que houve uma presença portuguesa muito forte, houve uma colonização de fato na África. Se simplesmente os portugueses passassem lá para estar comprando escravos sem terem colonizado, não faria nem sentido que a língua do país até hoje fosse português. Isso demonstra que eles invadiram, conquistaram, criaram cidades, levaram famílias portuguesas para morar lá da mesma forma que aconteceu no Brasil, ao ponto que séculos depois esses países falam português até hoje. Tá? Mas, tirando o exagero do nem colocaram o pé na África, a gente vai para um pouquinho além. A escravidão africana foi inventada pelos portugueses? E aqui a resposta com certeza é não, não foi. A escravidão já existia na África antes dos europeus começarem a colonizar a África. Tá? E aí vem essa grande disputa entre até que ponto a escravidão é culpa dos portugueses, não é? É culpa dos europeus, não é? Qual a diferença entre esses tipos de escravidão? E basicamente a polêmica disso começou a surgir com um livro que foi publicado há uns anos atrás aí, chamado Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. Peguei aqui a imagem para vocês. E a ideia é mais ou menos assim. Nesse livro colocam a ideia, é um livro que mistura história com piada, né? Uma questão de humor misturado à história. Não sei se humor seria a melhor palavra, mas ele joga nesse livro a ideia de que os próprios africanos escravizavam os africanos, quase dando a entender do tipo, olha que povo tão burro que escravizava ele mesmo. Gente, calma lá, pera lá, a gente tem que entender uma série de coisas aqui, senão essa frase vai ser puro racismo preconceituoso. Dizer que africanos escravizavam africanos é o mesmo que dizer que europeus ficavam matando europeus por 4.000 anos de idade, o que é verdade. Mas não significa que existe um povo chamado africano que escravizava eles próprios de tão burros que eles são, assim como não existe um povo chamado europeu que exterminava em guerras eles próprios de tão burros que eles são. Assim como na Europa a gente tem povos diferentes que habitam lá há milênios, e esses povos estão sempre em guerra, formação do Império Romano, queda do Império Romano, invasões bárbaras, ataques vikings, guerra dos 100 anos. Depois isso vai passando para as guerras da Idade Moderna, a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, é inegável tudo isso. Assim como existem vários povos que guerreavam entre si, tinham culturas diferentes, ideias diferentes, a África também. É difícil a gente hoje em dia resgatar quais são os reinos e os povos que existiam na África, por exemplo, no ano 1000. Porque a colonização foi tão poderosa, destruiu tanto essas culturas que a gente não tem muita certeza disso. Temos sim alguns reinos que temos certeza que existiram, mas não temos como saber todos. Existe aqui um mapinha que eu trouxe para vocês, que é mais ou menos uma estimativa que é feita nos dias de hoje do que seriam as fronteiras da África por volta do ano 1500. E já dá para perceber aqui que são centenas de reinos que existiam naquela época. Lembrando que isso é uma estimativa, não é uma certeza. Alguns desses a gente tem provas arqueológicas, provas documentais, outros não, outros são mais por tradição oral que se colocou essas fronteiras.
mas com certeza era um número muito grande de povos, assim como na Europa também. Tá? Esses povos entre si faziam guerras? Sim. Existia escravidão entre eles? Alguns deles, sim. Essa escravidão chegava a levar pessoas para fora da África? Sim, também. Isso porque, durante a Idade Média, quando a escravidão entrou em grande declínio na Europa, a região dos islâmicos, o Império Islâmico que foi criado, islâmico, árabe, muçulmano, podem ter nomes diferentes aí, tinha já a prática de estar comprando escravos e de estar atacando e fazendo escravos também nessa região. Só que o tipo de escravidão que a gente tem, que já existia na África nessa época, é um tipo de escravidão que é chamada mais escravidão clássica, semelhante à do Império Romano, que vai ser muito diferente da escravidão que vai ser feita a partir do século XVI pelos europeus. Por quê? Na escravidão romana, quando os romanos eles invadiam e conquistavam um povo, existia uma guerra de invasão. O exército daquele povo que foi conquistado era escravizado. O povo ficava, entre aspas, livre dentro do Império Romano, pagando impostos, obedecendo às leis romanas, mas de certa forma livre. Isso dá para pegar em vários filmes, dá para pegar até na Bíblia. Jesus, a vida inteira de Jesus e dos apóstolos aconteceu em o reino de Israel que tinha sido conquistado pelos romanos. O exército romano está lá e ao mesmo tempo eles são relativamente livres, só que tendo que obedecer às leis romanas e um governador romano e pagar impostos para Roma. Então, da mesma maneira que isso acontecia, também a escravidão que já existia na África antes dos europeus era assim. Era uma escravidão que vinha de uma guerra, capturava em geral homens adultos, que eram que lutavam nessa guerra, só capturavam mulheres e crianças se havia alguma espécie de revolta contra aquela dominação, como acontecia em Roma também. Então há escravos mulheres, há escravos crianças, mas são um número bem menor, e é vítima de uma guerra que já estava acontecendo. Ao mesmo tempo, quando Portugal e depois Espanha, França e Inglaterra resolvem adotar o trabalho escravo africano na América, primeiro estão tirando eles do próprio continente onde eles estavam. Segundo, eles criam uma necessidade de uma frequência desses escravos que vai para muito além do que qualquer guerra que estava acontecendo. Então deixa de ser uma escravidão tipicamente de soldados capturados e passa a ser invasão de cidades inteiras, capturando famílias inteiras, para que esses povos inteiros praticamente, lembram daquele primeiro mapa? Tem aqui povos que foram inteirinhos escravizados e levados para a América. Essas famílias são separadas entre si, colocadas em navios diferentes, para destinos diferentes, para garantir que eles não conseguissem se organizar e tentar fazer um levante contra o que estava acontecendo. E no final das contas, olha só que legal esse mapa aqui, que legal e que trágico ao mesmo tempo. Tá vendo nesse mapa? As setinhas mostram de onde os escravos saíram e para onde eles estão indo. Mas também a grossura da setinha mostra o número total de escravos que foram vendidos por essa rota. Compara a setinha que mostra a saída desses escravos para o mundo islâmico aqui no Oriente Médio com o tamanho gigantesco dessa seta que mostra os milhões de escravos que foram transferidos da África para a América durante esse tempo de escravidão. É desproporcionalmente absurda a diferença. Não tem como a gente dizer que era a mesma coisa ou que os portugueses só se aproveitaram de uma coisa que já existia. Eles criaram um novo tipo de escravidão, forçaram povos inteiros a estarem sendo transferidos para a América num tipo de escravidão muito diferente do que existia antes. Ao ponto que, quando, em 1850, com a lei essa de Queiroz, proíbe a vinda de novos escravos para o Brasil continuou por décadas ainda com a escravidão. E se não fosse a lei Áurea, podia ter continuado por séculos com a escravidão, porque já tinha tanta gente escrava aqui que os próprios filhos dos escravos já alimentavam essa escravidão, poderia ter continuado por muito mais tempo. Então, não, absolutamente não faz sentido nenhum imaginar que os portugueses nem chegaram a pôr o pé na África. A coisa é tão forte, eles tanto colocaram o pé lá, que há diversas guerras que foram feitas para tentar expulsar as posses deles. Tem uma rainha chamada Nzinga, que no século XVII vai conseguir expulsar os portugueses de uma região do Congo, que nem vai falar português nos dias de hoje, mesmo Portugal tendo ficado décadas naquela região. Então houve uma resistência muito grande, houve cidades, sim, houve reinos portugueses criados lá, inclusive alguns foram tirados de lá à força, e outros se mantiveram, ao ponto que até hoje essas regiões falam português. Não faz sentido nenhum a ideia
realmente foi uma afirmação muito infeliz feita durante esse debate.